Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante. Eu tinha várias dúvidas e também vou tirar aqui. Limitações em relação a contratos de ascendente e descendente. Quais seriam essas limitações? Será que um pai pode vender um bem para um filho? Será que um filho pode vender um bem para o pai? Como é que fica isso? E o irmão, será que tem que aceitar? Não tem que aceitar? Você aí que vive na tua casa, na tua família, seu pai tem um bem, como é que fica? Será que pode doar para você? Será que seus irmãos, como é que fica isso? Seus irmãos têm que aceitar? Não tem que aceitar? Não precisa? Enfim, são essas questões que hoje nós vamos responder no programa. Quem está aqui com a gente é o professor do curso de Direito da Unifil, advogado, professor Dr. Bruno Félix. Bruno, obrigado mais uma vez por ter ficado aqui com a gente. E quem não assistiu os outros programas, nós já exibimos aqui na UTV 2 temas interessantes que o professor Bruno explicou para a gente sobre obsolescência programada. Se você nunca ouviu falar disso, você vai lá no canal do YouTube, baixa o programa para você assistir, 20 minutinhos, você assiste no carro. E você também tem um direito ao esquecimento, que foi o segundo que nós fizemos. Então esse é o 3º programa que o professor Bruno está esclarecendo temas bem interessantes para a gente. Então, se você não assistiu os programas anteriores, vai no nosso canal do YouTube, baixa lá, assiste, ouvindo no carro, ouvindo em casa, enfim, rapidinho você vai se inteirar sobre temas relevantes do seu dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre isso, limitações em relação aos contratos com ascendente e descendente. Exatamente. Primeira coisa, para quem está nos assistindo e é leigo, pessoa que não é da área do direito, o que é ascendente e o que é descendente dentro do direito? Como que a gente, quem são? Certo. Para facilitar a visualização da situação, imagine você aí na sua família, Quando eu falo em ascendentes, estou querendo dizer as pessoas, vamos dizer assim, um pouco mais velhas, que seriam pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, E os descendentes, então, por consequência, seriam filhos, netos, bisnetos, eventualmente, para fins de exemplificação, de visualização, sobrinhos também, Então, essa seria a relação entre ascendente e descendência. No sentido de subir. Isso, a vertical linha, mesmo. A vertical, Isso. E a descendência, ele vai descer. Exatamente. Tá. Então, o ascendente, quem está aí nos assistindo, é o pai, a mãe e o vô. Isso. Como você falou. Isso. E o descendente é o filho e o neto. Exatamente. Mais aqui a discussão, acho que nós vamos entre pai e filho, Irmãos, sobrinhos. Para facilitar nos exemplos, Para facilitar nos exemplos. Entre pais e filhos, por exemplo. Mas existem também Mães casos de avós que têm dinheiro e quer doar ou vender para um neto, e aí como é que fica? Então existem essas situações também. Tá? E aí eu queria que você nos explicasse. Existe limitação em relação a algum contrato entre o ascendente e o descendente, igual o avô é muito apegado a um neto, às vezes aquele mais velho que morou, ele quer vender um bem para o neto mais barato, ele quer doar. Existe na legislação alguma limitação em relação a isso? Existem sim limitações a alguns tipos de contratações entre ascendente e descendente. Não é que são proibidas. São permitidas, mas com algumas ressalvas, exige-se algumas providências adicionais. Entendi. Sim. Quais seriam esses exemplos para a gente de limitações? A primeira limitação que a gente precisa falar é as limitações existentes entre compra e venda feitas entre ascendente e descendente. Então, por exemplo, um pai ou uma mãe pode vender um bem do seu patrimônio a um filho? Pode, como eu falei, não é proibido. Mas essa compra e venda do ascendente para o descendente, segundo o nosso Código Civil, artigo 496, se os outros herdeiros, vamos dizer assim, se o filho que está comprando esse bem tiver irmãos, por exemplo, ele vai precisar do consentimento expresso e da autorização expressa desses outros irmãos e também da autorização do cônjuge do alienante, ou seja, do outro ascendente. Entendi. Então, se a mãe quer vender um bem para o filho, que tem 2 irmãos, ele tem que pegar a autorização do pai
e dos dois irmãos. Exatamente. Pra Autorização poder- expressa, por sinal. Autorização por escrito, Isso, bonitinho, registrar. Isso. Precisa necessário. Só a documentação tem que registrar isso em cartório. Não há. Em sendo, por exemplo, a compra e venda de um imóvel, sim. Você Vai ter que ter o registro em vai ter cartório. que ter o registro em cartório. Mas se é um carro, um veículo. Não há essa necessidade. Né? Mas eu tenho que pegar essa doença e documentar. Exatamente. Se guardar junto com o Exatamente. documento do bem. Porque se não houver essa anuência, qualquer dos outros herdeiros, dos irmãos ou do cônjuge, que se sinta prejudicado por essa compra e venda, ele tem 2 anos, a partir do momento que ele tiver ciência, a partir do momento que ele ficar sabendo disso, ele tem 2 anos para, inclusive, para ajuizar uma ação para pretender a anulação desse contrato. Tá. Anulação Então dessa compra e existe venda. é um prazo prescricional, isso? Decadencial? Prazo decadencial. Né? É Isso. direito, né? Isso. Então, tem 2 anos para exigir o direito de anular essa compra e venda. ajuizar uma ação para anular essa compra e venda. A partir do momento que ele toma ciência. A partir do momento que ele toma ciência da... Interessante. Porque então, às vezes quem o que está aí, acontece... e às vezes aconteceu de um pai ter vendido um bem para o irmão, e o pai agora faleceu, né? Então, você tomou ciência, você pode buscar um advogado para verificar a situação e se é passível de anulação. Isso. Né? Se você se sentiu preterido em relação a isso. Porque muitas vezes as pessoas só tomam ciência, de repente, que o pai ou a mãe vendeu um bem a um outro filho de forma muito tardia. Ou depois que morre, né? Exatamente. Hoje em dia é muito comum pessoas que têm filhos em mais de um casamento, né? Exatamente. Isso eu acho que é o pior, né? Porque aí você não toma ciência mesmo, você toma ciência na hora que vai ver a herança, ver que um bem que tinha o pai vendeu para um filho de um outro casamento, enfim. Exatamente. Né? Não necessariamente que esse seja um negócio que automaticamente seja feito de má fé, né? Mas muitas vezes é um negócio feito de boa fé, mas que acaba violando direitos. Mas vamos dizer assim, para a boa fé ser justificada, eu teria que ter a anuência de todos os herdeiros envolvidos ali. Exatamente. E aí a venda de filho para pai não tem tanto problema, porque aí não vai afetar. Não, porque aí o problema é o do descendente para o ascendente. Do ascendente para o descendente. Porque quando você tem de descendente para ascendente, você, na verdade, o patrimônio do ascendente está aumentando. Então, isso viria em benefício. Então, seus irmãos vão acabar ganhando. Exatamente. Então, aí não é o problema. Exatamente. E o problema maior é quando você verifica o seguinte. A gente costuma até brincar com um bom negócio, um negócio feito com preço baixo, aquele negócio de pai para filho, né? O nome já diz tudo, né? Então, às vezes você tem lá um imóvel, que o pai tem um imóvel que vale R$1 milhão, mas para o filho ele vende por 400 mil. Então, o que acontece? Os demais herdeiros acabam sendo prejudicados. Está saindo do patrimônio a que eles teriam direito futuramente, na herança, um patrimônio de R$1 milhão, né? Para entrar 400 mil no lugar. Então, esse outro herdeiro estaria sendo prejudicado, né? Então, por isso que é mais de cima para baixo, vamos dizer assim, do que de baixo para cima, essa vedação. Entendi. Bom, a gente vai fazer um intervalo, passou super rápido. Eu quero saber depois do professor Bruno a questão de doação. Como é que fica se eu quero doar? Não quero nem vender, eu quero dar bem para um filho, quero doar um bem para o meu neto. Como é que fica isso? Também tem que ter anuência? Não tem? Isso é possível? Não sai daí, a gente volta já com um pouquinho mais sobre essas limitações de contratos entre ascendente e descendente. A gente volta já. Perdeu algum dos nossos programas ou quer rever alguma matéria? Acesse o nosso canal no YouTube e veja quando quiser. Siga também as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na UTV. UTV, mais perto de você. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV, nosso último bloco sobre limitações aos contratos de ascendente e descendente. Se você perdeu o nosso primeiro bloco,
Vai lá no nosso canal do YouTube, baixa lá e assista para você ficar inteirado sobre que limitações ou quais são os requisitos que devem ser cumpridos pela legislação para que um ascendente possa vender um bem para um descendente. Quem está aqui com a gente, está tirando essas dúvidas, é o professor Dr. Bruno Félix. Professor, mais uma vez obrigado. Você está aqui com a gente já o terceiro programa, né? E no bloco anterior a gente falou sobre, você explicou que pode ocorrer a venda, a lei não proíbe, né, de um pai para um filho, de um avô para o neto, mas que para que não haja nenhum problema futuro, todos os eventuais herdeiros, né, teriam que anuir, teriam que concordar expressamente com essa venda, porque aí não teria problema futuro, uma vez que todos concordaram. Né? E a doação? É muito comum hoje, principalmente famílias que gastaram horrores com inventário, com advogado, né? O meu avô fez isso na família do meu pai, meu pai não quis fazer não, mas meu avô fez. E ele doou em vida. Só que no caso dele foi tranquilo porque ele doou proporcionalmente para todos os filhos, né? E ficou com uma cláusula de usufruto para ele e para minha avó. Então ele pegou a fazenda, imóveis que ele tinha, e em vida fez a doação, proporcionalmente para cada filho, e transferiu e ficou com uma cláusula de usufruto. Essa cláusula de usufruto é a posse. Me corrija se eu estiver errado. Ele vai ficar na posse até que morra, né? Ou autorize o próprio dono ali, ele autorizasse a venda. Isso. Como é que fica isso? Como é que fica se eu quero doar um bem meu para um filho em preterimento de outro? Também tem que ter essa autorização ou não? A doação muda alguma regra? Não, na verdade, em relação à compra e venda? No nosso Código Civil não existe nenhuma impossibilitação, não há limitação à doação de ascendente para descendente, de pai para filho. Tá? Por quê? Porque essa doação, depois quando esse ascendente falecer, que você for verificar lá a questão de herança, essa doação que ele fez em vida já vai ser considerado um adiantamento da herança. Entendi. Tá? Então vamos supor, faleceu o pai ou a mãe. Né? Vamos verificar a herança. A cada filho teria direito a R$200 mil de patrimônio. Né? Mas ela já doou anteriormente, em vida ela doou um carro de 50 mil para esse cara. Então, 50 mil ele já recebeu antes dela morrer. Né? Então, você acaba fazendo essa compensação. Agora, a limitação... Mas também essa alegação tem que ser a partir da ciência, para você eventualmente conseguir compensar ou não tem prazo. Não há prazo. Na hora que abre o inventário, os herdeiros informam, houve essa doação, e aí isso foi parte do... Entendi. Até porque o nosso Código Civil exige que a doação especial, lógico, de imóveis vai ter que ser por escritura pública. A doação de bens de grande valor, o nosso Código Civil, no artigo 541, estabelece que tem que ser feita por escrito. Tá? Na prática, a gente acaba não adotando muito isso, mas a doação de bens de grande valor, ela tem que ser feita por escrito. Tem que ser um contrato escrito. Né? Então tem que haver uma documentação disso. Bom, a limitação que há para a doação não é nem entre ascendentes e descendentes. A limitação é de forma geral. Por exemplo, uma pessoa não pode doar todos os seus bens indistintamente. Tá? Já começa aí. Chegar e doar para uma pessoa, para um local, enfim, eu vou lá, dou todos os meus bens. Sim, não posso fazer isso. A doação inclusive sem que você garanta um mínimo para você sobreviver. Isso já é um negócio jurídico que os herdeiros podem pleitear a anulação disso. E também existe a chamada doação inoficiosa, onde a pessoa já faz uma doação de uma parcela de patrimônio que ele não poderia. Ele doou algo que ele nem tinha como, não podia doar. Sim, porque, por exemplo, uma pessoa que seja casada, né, metade do patrimônio dela, na verdade, já pertence ao cônjuge também. Então, você não pode doar 100% do patrimônio, você já ficaria assim, só com 50%. A não ser que o cônjuge também quisesse doar. Exatamente. Aí sim. Exatamente. Mas eu sou casado e tenho filhos, então o teu patrimônio que você pode doar já é ainda menor, 50% porque tem a legítima dos filhos. Exato, tem a legítima dos filhos. Os filhos são herdeiros necessários, alguma coisa eles têm que receber. Só para esclarecer para quem é leigo aqui, que às vezes está nos assistindo. O que é a legítima? Você me corrige se eu estiver errado, hein? Tudo bem. Nós temos lá uma casa, tá? Então, o seu pai tem uma casa que vocês moram, que ele mora. E o pai e a mãe. Falece o pai e a mãe, tá? Metade da casa é da mãe, metade da casa é do pai. Uma vez que os dois
Se o pai faleceu e ficou a mãe tem o direito de residência, vai ficar na casa. A parte da metade da casa, que é do pai, então, ou seja, o patrimônio é 100%. 50% da casa da mãe e 50% é do pai. Desses 50% do pai, 25% ele não pode doar para ninguém, são dos herdeiros. Isso. Os outros 25% ele pode doar para se quiser, filho, ou para uma outra pessoa. Isso. Então a gente pode abrir mão, na verdade, de metade, se a gente é casado, no caso, né? Metade da nossa metade. Isso. É isso. Essa metade da metade, né? É a parte disponível que você pode, inclusive, deixar para testamento. Testamento, para terceiros. Isso. Mas instituição tem de caridade. A outra metade sua, ou 25% do total, é obrigatoriamente dos seus filhos. Sim, exatamente. No caso dos herdeiros necessários. Isso. Tá? Então, assim, se essa doação ultrapassa essa parte que você disponível, pode, que é o 25%. Tá? O que exceder dela, a parte excedente da doação, pode ser pleiteada a anulação desse negócio. Então, a doação já fica mais livre. Então, eu imaginava também que tinha que autorizar. E não, né? A doação, como você falou, pode abater da herança. Isso. Né? Você pode doar no limite do que você tem, sem problema algum. Exatamente. Né? E se você for doar para um filho, se for grande valor, fazer... Na prática escrito, é sempre bom conversar antes, deixar tudo bem esclarecido, não há por que fazer as coisas às escondidas, vamos dizer assim. Na verdade é quando tem algum problema familiar que isso acaba sendo feito, né? Sim. O pai quer beneficiar um filho, então ele quer que o filho tenha um quinhão maior, né? Isso. Aí o filho pode ter um quinhão maior, só que aí é só a metade, é só os 25% que o pai pode doar. Exatamente. Né? Então, se você tem alguma dúvida, aí você pode consultar um advogado, né? Para você verificar se foi feita a partilha da forma correta, ou se tem alguma coisa a ver ainda, né? Um crédito aí. Mas interessante, muito bom. E a finalidade dessas vedações é realmente impedir fraudes. Evitar, a pessoa também... Evitar, vamos dizer assim, que predileções acabem se refletindo em alguém ter direitos suprimidos na hora da abertura de uma herança. Entendi. Né? E, eventualmente, na verdade... essas supressões pode prejudicar não só os outros herdeiros, mas o próprio cônjuge. Né? De repente, alguém que, vamos dizer, situações que a gente já viu acontecer, de alguém casado que esteja tendo uma situação extraconjugal ou que está pretendendo se divorciar e não quer deixar nada para o outro cônjuge, acaba aí simulando, fazendo compra e venda com os filhos, ou doando tudo para os filhos, com a intenção de deixar o outro cônjuge sem patrimônio. A lei veio para proteger também. Exatamente. Né? E no caso, a última pergunta para a gente responder, nós já estamos no limite. E no caso de troca, e se ao invés do pai vender ou doar, ele quer trocar o bem com o filho? Eu tenho uma fazenda, eu troco pela sua chácara. Eu tenho entendeu? Uma casa, eu troco pela sua. E aí? Se essa troca, se os bens trocados tiverem um valor muito desigual, né, em especial essa desigualdade for diminuir o patrimônio do ascendente, aplica-se a mesma regra da compra e venda. Aplica-se também o artigo 496 do Código Civil. Então, se ele vai trocar e o valor do bem que o pai vai dar de troca for, né, for maior, o valor do pai, o bem do pai for muito maior do que o bem do filho na troca, os herdeiros também teriam que concordar com essa troca. Os herdeiros e o cônjuge também teriam que concordar. Por escrito. Exatamente. Porque ele está tendo patrimônio mais ou menos na regra da compra e venda. Exatamente. A não ser que fosse valor equivalente. Se for valor equivalente, tudo bem. Agora, se for troca e venda de valor... Se for, troca ou permuta de valores desiguais e com o ascendente recebendo um bem de valor menor, aí sim você vai precisar de autorização do cônjuge e dos demais herdeiros. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Danilo. Pela participação. Foram temas bem interessantes. Eu acho que esclareceu bastante para quem gosta de assistir o nosso programa. Se você está aí, entra no nosso canal do YouTube. Se você perdeu algum programa, assiste lá, tá? Enfim, foram temas bem legais e a gente vai gravar mais para você ficar inteirado sobre a área do direito. O direito da Unifil, que é top aqui em Londrina, praticamente um dos melhores cursos de Londrina. Se você quer fazer uma pós-graduação, vem para a Unifil. Pós-graduação na área do direito, nós temos em várias áreas, direito penal, processo civil, família, nós vamos ter uma pós em contratos, nós temos direito de trabalho, previdenciário, mobiliário, notarial e também perícias judiciais. Olha quanta coisa a gente tem. Você conhece a qualidade do nosso curso, preço cabe no seu bolso, vem fazer pós-graduação com a gente. O contato está aqui embaixo. Fique com Deus, até mais, muito obrigado pela audiência.